pessoa, né? Um tenta converter o outro para o seu Pro lado, seu lado. né? Mas satanista, você entrevistou um satanista pra fazer isso? Eu não precisei disso, né? Eu já fui satanista. Então, Olha então só, assim, você usou da eu própria experiência. joguei aí a doutrina satânica, eu tô protegido com a blindagem da Mas você ficção. foi satanista Nutella ou foi o raiz? Nutella? Não, fui satanista. Raiz mesmo? Raiz, É? né? Tem a alta magia, existe, Caramba, né? vamos falar sobre isso aí. Eu achei Vamos que falar você sobre tinha isso. só dado uma passeada nesse lance do satanismo, mas eu não sabia que tinha Não, sido... infelizmente fui Caramba. bem a fundo e Deus me libertou na hora certa. Pô, que bom, cara. Né? E esse aqui é a história de Mitre pela Planeta, vai ser lançado também agora pelo Novo Século. Então, mas eu tô me confundindo. Se eu for começar A ler? a ler, Não, eles são literaturas São independentes? Isso, essa aqui é uma série, 7 livros. Quilain são 3 livros. E é o História de primeiro? Mitre é uma trilogia. E todos são primeiros livros. Todos são os primeiros, Ah. ponta de lança. Eu tenho também livros Eu me teóricos, interessei tudo, esse né? Quilain, cara, pra ver esse Esse embate Quilain aí você vai achar entre um interessante. satanista e uma O embate cristã. mesmo vai começar na continuação dele, mas aqui já vai ter muita informação ocultista. É? Bastante. Olha, manto... Claro, é assim, Caramba. eu apresento um carro para você, Tá. né? Tô mostrando o carro através do livro. Eu mostrei as capas já, olha aqui, ó. Né? Carro bonito, tal, né? Te dou a chave do carro, só que esse carro não tem gasolina. Eu não dou o ingrediente fundamental para a magia ou para o feitiço funcionar. Então eu tiro o combustível. Então eu Por quê? não... De medo Claro das que vai pessoas? ter maluco que vai querer fazer e vai se Então, estrepar. essa é a minha dúvida. Já vamos começar por aí. A magia é real? Existe o lance da magia? Ou o poder de Deus é mais forte do que a magia e impede que a magia tenha resultado? Sempre tive essa dúvida. Uhum. Porque senão, o que eu sempre pensei? Quanto mais a pessoa é famosa e bem-sucedida, mais gente quer ver ela no chão. Exatamente. Então mais gente tá fazendo magias ou desejando... Sim, chama o Exu rasteirinha para derrubar a pessoa, né? E aí? Então é o seguinte, se você tem uma vida reta diante de Deus, está no centro da vontade de Deus, você não tem por que temer. Né? A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado. Mas tem um versículo que eu acho mais importante, que está em Provérbios 26:2, que diz que maldição sem causa não encontra pouso. Mas ele também faz uma alegoria, assim como a andorinha, né? Assim como os pássaros, são aves migratórias. Então a andorinha vai e vem. Então, se você não dá esteio para a bruxaria cair, você não dá hospedeiro para ela precisa de um hospedeiro para crescer. O vírus precisa de um hospedeiro para crescer. Então, maldição sem causa não encontra pouso. Se você não der a causa, a legalidade, a legitimidade, se é uma pessoa que procura ter uma vida reta, né, essa maldição não funciona em você. Ela bate e ricocheteia, volta para o feiticeiro. Ah, é? Aí vem o termo, feitiço virou contra o feiticeiro. É como andorinha, vem e vai. Se É a o que a gente Bíblia está fosse dizendo. pegar uma analogia, seria como se eu tivesse uma armadura. Sim. Se eu tenho fé, eu tenho uma armadura. Uhum. Só que se essa armadura ela tá com algumas brechas, com algumas coisas, se eu esqueci de proteger algumas coisas, ela vai entrar por esses... Entra por ali, entra por pela ali, fenda pelas da fendas. armadura, a fenda da... Você pegar um barquinho, por menor Tá. que ele seja, e colocar ele no oceano, né, ele não vai afundar. Agora, se você colocar um furo no casco dele, é uma questão de tempo. Ele vai E afundar. o que são esses furos? Esses furos são as nossas legalidades, é soberba, altivez, ganância, mentira, inveja, né? Tudo aquilo que é tóxico, tudo Mas aquilo é que... impossível, né? Não ter nada disso, ou é? Mas acontece quando você tem o Espírito Santo, você entristece o Espírito Santo quando você se nutre com esse tipo de sentimento. Então você é produto daquilo que você come. Tá. Então se você se alimenta de um monte de lixo, né, o seu organismo vai estar cheio de toxina ali também. Então, depende muito da onde você busca a fonte. Eu creio que tem que ter um tripé para que você se mantenha em pé. Né? Então, você tem que ter uma vida de oração, uma vida de adoração e uma vida de conhecimento da palavra. Tá. Né? E aí você monta um tripé. E esse conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, ele vai gerar algo importante em você, ele vai gerar fé. Né? E quando você tem fé, você passa a amar mais, você confia mais. Então, uma coisa leva a outra. Né? Então, o feitiço ele não funciona se você não tiver hospedeiro. Né? Então, sem demagogia, é possível viver assim. É claro que você pode se irar, você fica com raiva, mas a Bíblia diz, irei e não pequei. Né? Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Então eu fiquei bravo hoje, mas poxa, eu não vou arrastar isso. Ah, tá. Perdoa. Porque se você não perdoa, a pessoa é tóxica para você. Você fez alguma coisa maldosa. Você perdoa. Você tirou um câncer de dentro de você. Se você não perdoa,
aquilo ali fica ruminando dentro de você, fica ruim, te faz mal, né? Te faz mal até fisicamente, você tem um desdobramento físico até e pode gerar uma doença. José, do Egito, ele perdoou os irmãos, que foram seus algozes, mas ele não convidou os irmãos para ir morar no palácio com ele. Porque convivência é afinidade, Ah, tá. né? Então você não tem afinidade, você perdoou, mas eu não preciso conviver com aquela pessoa, né? Então é possível, sim, você perdoar, é possível você procurar ter uma vida de mais humildade, simplicidade. Quando você vê quão pequeno nós somos diante da vida, né? Você começa a dar mais valor às coisas que você tem e reclama menos do que você não tem, né? Minha vida mudou muito, né? Você acho que sabe, eu perdi um filho, né? Então minha vida mudou completamente, o meu olhar da vida. Então eu vejo, poxa, essas Perspectiva, né? coisas são muito efêmeras, muito pífias, eu vou brigar por causa disso, eu vou discutir por causa daquilo, eu quero mais a paz. Eu não quero ter razão sempre, eu quero ser feliz, sabe? Eu quero agradar a Deus e ponto final. Então isso cria sim uma blindagem de Uma proteção. blindagem. Ah, então entendi. Não é qualquer errinho que vai abrir brecha. Não, não. É a sequência desse erro. Isso, E você- consciente, Consciente, né? né? Consciente, você erra consciente. O cara é viciado em pornografia. Ele vai uma vez, ele vai duas, ele vai três, chega uma hora que aquilo fagocita ele. O Mandíbula tá escutando isso, né? Não. A palavra hoje eu acho que vai entrar muito na sua cabeça hoje. Você viu? A pornografia, ela insistentemente, ela traz esse. Você tá abrindo brecha, cara. Olha o silêncio. O silêncio já diz muita O coisa. silêncio diz muita coisa. É. Né? Mas eu entendi. E esse lance do feitiço, da magia e tal, ela pode ser feita com intenção e pode ser feita também sem intenção, né? O desejar mal a outra pessoa, conscientemente ou inconsciente. Não acontece também muito? Tem. O pessoal chama, entre aspas, de olho gordo, né? Olho gordo, desejo inveja, mal. Na verdade, o que essa pessoa está fazendo? Você não precisa ser satanista para servir ao diabo. Né? Não é necessário isso, né? Basta você vibrar numa frequência negativa. Né? Então, nós produzimos energia térmica, energia cinética, energia acústica, que eu estou falando, né? Então, estática, nós produzimos energia. Aí, se eu vibrar numa energia negativa e desejar o seu mal, tiver ódio de você, eu estou vibrando uma energia negativa, estou jogando isso para você. Fizeram uma experiência com plantas. Tem até um livro chamado O Segredo, o Mundo Secreto das Plantas. Incrível esse livro, eu recomendo para todo mundo ler. Fantástico, né? E também tem o Mundo Secreto das Árvores, né? Que é fantástico. Então a planta fizeram a experiência, sabe aqueles caçadores de mitos? Tem um programa. Eles fizeram essa experiência. Você digitar lá no Google caçadores de mitos e tal. Eu sei que já fizeram experiência também de música clássica e música mais agitada, que as plantas reagem a isso. Reagem. E mais ainda, o cara pensou. A planta estava numa cabine toda protegida, né, sem nenhuma interferência externa, né? E ele pensou fazer mal na planta. Só dele pensar, a planta murchou. Por quê? Porque existem ondas cerebrais. Existem ondas, você emite uma carga de energia negativa. Porque tem dia que você tá tão mal e não entende por quê, você tá cansado. Aí nesse dia, se alguém te deseja o mal, você tá na mesma frequência de onda, você tem mais chance de receber. Por isso que a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Fizeram uma experiência com freiras, e freiras têm o mesmo padrão de vida, né? E aquelas freiras mais melancólicas, elas vivem menos. Aquelas que são mais alegres vivem 10 anos mais. Então, tem muita coisa. Por isso que a alegria no Senhor é a nossa força. Né? Então, não é que você vai ser feliz o tempo inteiro, que você vai ser abatido, mas derrotado não. Né? Você não vai prorrogar aquilo. Tem muita gente legalista, fala, o cristão não pode beber. Jesus fez vinho numa festa. Fez vinho, fez água em vinho. E se você parar para pensar, o que ele fez é muito louco, porque a água é H2O. Aí você pega a molécula de vinho, é uma molécula super complicada, cheia de números e códigos ali. Ele teria que fazer uma fissão nuclear, teria que quebrar todos aqueles átomos, aí fazer uma fusão nuclear para criar o vinho. É uma energia enorme, pegaria assim as estrelas da nossa galáxia, né? E Jesus nem ficou cansado, né? Ufa, essa aí deu trabalho, né? Não, fez água em vinho. E tinha álcool sim, porque tem gente que fala não, que era suco de uva. Tinha álcool? Tinha álcool, porque o vinho, para ser vinho, tem que ser fermentado. E o vinho é vinho, desde a época de Noé tinha álcool. Noé tomou um porre. Na Bíblia diz que Noé tomou um porre, então tinha álcool sim. A questão não é beber o vinho, por exemplo, é se embriagar.
A Bíblia é contra se embriagar. Ela não fala não bebas, ela fala não se embriague. Então,